Todos nós temos segredos, mas alguns segredos são muito mais sombrios do que outros. Hugo Boss é uma marca de moda ligada à riqueza, elegância e status, usada por várias celebridades. Mas esse ícone da moda fez de tudo para ocultar seu passado sombrio do público. Esta é a história de como Hugo Boss apoiou Hitler, produziu uniformes nazistas e ainda assim reconstruiu sua imagem e criou um império global da moda. Hugo Boss nasceu em 1885 na Alemanha, em uma cidade famosa pela indústria têxtil. Na verdade, os pais de Hugo tinham uma modesta loja de lingerie e assim o próprio Hugo desenvolveu interesse por moda desde cedo. Na adolescência, trabalhou em empregos que o ajudaram a entender a indústria. Ele iniciou como estagiário em comércio, trabalhou numa fábrica têxtil e depois assumiu a loja de lingerie dos pais. No entanto, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, Hugo aproveitou para servir seu país e, após sobreviver à guerra, retornou com uma nova visão sobre o que queria para sua vida. Ao invés de cuidar da loja dos pais, ele abriu sua própria empresa de moda, transformando a loja em uma alfaiataria com seu nome, já que Hugo vinha adquirindo experiência desde muito jovem. Levou apenas alguns anos para que ele conseguisse transformar sua loja em uma fábrica inteira. Ele passou a vender sua própria marca de jaquetas, camisas, roupas de trabalho, esportivas e capas de chuva. O aprendizado anterior fez de Hugo um excelente vendedor, tornando rapidamente as roupas da empresa conhecidas na Alemanha. No entanto, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi que a Alemanha foi obrigada a pagar aos países vencedores uma quantia enorme de dinheiro em reparações. A dívida foi definida em 132 bilhões de marcos de ouro, cerca de 270 bilhões de dólares hoje. Isso prejudicou gravemente a economia alemã e abriu caminho para um período difícil, enquanto Estados Unidos da América, Reino Unido e França gastavam de forma extravagante às custas da dívida alemã. Em uma época conhecida nos Estados Unidos como os loucos anos 20, a Alemanha lutava para pagar a guerra enquanto tentava ter o suficiente para sustentar o próprio país. A inflação subiu e empresas fecharam, afetando os alemães. Mesmo com a popularidade das roupas de Hugo Boss, sua empresa começou a sofrer. Nenhuma boa reputação poderia ajudar diante do fato de que as pessoas estavam tendo dificuldades para pagar pelo trabalho dele. A Grande Depressão agravou ainda mais a já difícil situação econômica da Alemanha. A comida faltava, empregos eram raros e algumas famílias queimavam dinheiro para se aquecer nos invernos rigorosos. Na tentativa de salvar seu negócio, Hugo começou a fabricar uniformes para a polícia alemã e outros funcionários do governo. Mesmo assim, Hugo teve que demitir a maioria dos funcionários e fechar a fábrica. No fim, ele faliu e a Hugo sobraram apenas 6 máquinas de costura. Parecia que a marca de roupas Hugo Boss não passaria de um sonho de curta duração. A Alemanha estava desesperada e disposta a buscar ajuda de qualquer um. Foi durante esse período que Adolf Hitler chegou ao poder, mas para Hugo Boss, ele viu isso como uma oportunidade. Ele sabia que aliados do partido nazista podiam obter contratos do governo. Assim, ele virou um orgulhoso apoiador e membro ativo do partido nazista. Desde 1931, Hugo se conectou com membros de alto escalão do partido, sabendo que isso o tornaria candidato ideal para produzir os novos uniformes nazistas. Funcionou. Hugo fez conexões com eles e conseguiu um contrato para produzir seus uniformes. Então, com apenas 6 máquinas de costura, Hugo começou a trabalhar e, a princípio, isso era apenas fazer os uniformes nazistas. Um dos primeiros grandes contratos de Hugo foi fornecer camisas marrons aos nazistas. Mas, à medida que o partido crescia no poder, eles precisavam de mais uniformes, por exemplo, para soldados, a polícia e a juventude hitlerista. As ligações de Hugo com os nazistas mostravam que ele produzia uniformes para esses grupos. Claro, para atender a demanda crescente, 6 máquinas de costura não eram suficientes. Ele precisava de muito mais equipamentos e funcionários. Então, Hugo Boss fez empréstimos para expandir sua empresa, assim ele poderia aumentar sua operação de alfaiataria e criar todos os diferentes uniformes e roupas que os nazistas precisavam.
Financeiramente, a lealdade de Hugo Boss a Hitler foi muito lucrativa. Ele estava ganhando muito mais dinheiro do que sua empresa jamais tinha ganhado antes. E à medida que Hitler começava sua conquista da Europa, o logo Hugo Boss foi feito com um trabalho forçado de franceses e poloneses. Hugo Boss usou trabalho escravo em sua fábrica para produzir uniformes do Partido Nazista e da SS. Ao contrário de alguns empresários alemães da época, Hugo pelo menos permitiu que seus novos trabalhadores escravizados comessem no refeitório em vez dos campos de trabalho. E, segundo relatos, ele fazia questão de que eles sempre fossem alimentados. Por outro lado, há relatos de trabalhadores vivendo em condições precárias, com Hugo ameaçando enviá-los a campos de concentração em caso de atraso. Agora, quanto às crenças pessoais de Hugo Boss, é claro que ele, ao ser tão publicamente um membro ativo do Partido Nazista, tomou essa decisão em parte por estratégia. Lembra, antes de Hitler chegar ao poder e Hugo construir uma aliança com os nazistas para conseguir aqueles contratos? O negócio de Hugo faliu e ele enfrentava sérias dificuldades financeiras, quase sem esperanças. Mesmo assim, um pesquisador que escreveu sobre Hugo Boss chegou a uma conclusão. Está claro que Hugo F. Boss não apenas se filiou ao partido. Isso ocorreu devido aos contratos de produção de uniformes e por ele ser um seguidor do nacional-socialismo e nazista leal. Relataram que ele orgulhosamente pendurou em seu apartamento uma foto com Hitler. Então, embora ele possa ter se envolvido parcialmente com eles para salvar seu negócio, aparentemente ele os apoiaria de qualquer forma. Felizmente, porém, quando a guerra finalmente terminou e os nazistas foram derrotados, Hugo Boss foi investigado. Como Hugo Boss foi considerado ativista e beneficiário financeiro do Partido Nazista, foi proibido de ter um negócio. Poucos anos depois, em 1948, Hugo Boss morreu. Você pensaria que a empresa acabaria com ele, mas sabemos que isso não aconteceu. Hugo Boss é um império de roupas que vale bilhões de dólares. Então, o que aconteceu? Ei, pessoal, antes de irmos para a próxima parte da história, só quero dizer que, se vocês acham esses vídeos interessantes, por favor considerem ativar as notificações para a Magnetics Media. Estou trabalhando em projetos ainda maiores agora, então, se você quiser ter certeza de que vai vê-los quando estiverem prontos, é só ativar o sininho de notificações, agora. Também quero agradecer imensamente por assistir a este canal. Esses vídeos realmente levam bastante tempo para serem feitos, então, sinceramente, eu agradeço muito todos os seus comentários e apoio. Então é isso, né? Obrigado por tudo. E agora vamos voltar para a história. Após a morte de Hugo Boss, o pouco que restou da empresa foi para seu genro, Eugen Holly, que manteve o negócio funcionando, produzindo uniformes para a polícia e para os trabalhadores dos Correios. Embora a venda de uniformes tenha mantido a empresa de pé, a marca Hugo Boss se tornou uma sombra do que era antes, já que, obviamente, eles não tinham mais aqueles contratos lucrativos com os nazistas. A Hugo Boss só recebeu um pedido de ternos no início dos anos 1950. Esse foi o ponto de virada do negócio. Os ternos que eles criaram pareciam muito populares, e Eugênio percebeu que poderia haver uma oportunidade aqui para rebranding da empresa e para distanciá-la de seu passado sombrio. Então ele começou a aceitar mais pedidos de ternos e a tentar construir uma boa reputação. Eugênio garantiu que os ternos fossem elegantes e feitos com materiais de altíssima qualidade. Embora isso fosse caro, a decisão de Eugênio de produzir ternos de alto padrão valeu a pena. Hugo Boss deixou de ser só uma marca de uniformes e virou referência em alfaiataria de moda alemã, tornando-se rapidamente popular entre homens na Alemanha que buscavam ternos estilosos. Sob a administração do genro de Hugo, a Hugo Boss se tornou um negócio maior do que era quando o fundador original, Hugo, o administrava como uma alfaiataria. A empresa tentou ao máximo manter privadas as opiniões políticas e o ativismo de seus fundadores. Seria um desastre de relações públicas se todos soubessem a verdade, mas era uma luta constante se afastar do fundador. E quanto dinheiro ele havia ganhado ao apoiar Hitler? No entanto, em 1969, Eugen se aposentou e passou o negócio para seus 2 filhos, o que significava que a empresa agora estava em sua 3ª geração de propriedade. E esses 2 irmãos eram ainda mais ambiciosos do que o pai deles. Eles queriam transformar a empresa em um ícone global da moda.
Os irmãos, que herdaram a empresa do pai, passaram a promover a Hugo Boss como grife masculina, voltada para ternos de alto padrão. Vender poucas roupas pode parecer limitante. Isso permitiu que eles se destacassem em ternos masculinos, focando na qualidade, em vez de serem medianos em várias áreas. Como resultado, os produtos deles rapidamente ganharam uma ótima reputação, naquela época. Os ternos alemães costumavam ser feitos apenas com materiais alemães, que eram conhecidos por serem um pouco rígidos e pesados. Enquanto isso, os dois irmãos decidiram quebrar a tradição alemã e começaram a fazer ternos com materiais italianos, que eram mais macios e leves. Modernizaram as fábricas e contrataram mais funcionários para ampliar a produção. As transformações dos irmãos realizaram o sonho do pai, que Hugo Boss deixasse de ser ligada à Alemanha nazista e passasse a representar a excelência alemã do pós-guerra. Os irmãos também inovaram ao fabricar no exterior, algo raro na época, mas comum entre grandes empresas atualmente. Mas, para uma empresa alemã orgulhosa, terceirizar sua produção era algo relativamente inédito naquela época. Além disso, a empresa já havia se afastado muito de seu objetivo inicial de produzir uniformes e roupas de trabalho baratas. Os irmãos sentiram que precisavam de uma nova identidade e, assim, começaram a comercializar a marca simplesmente como Boss. E tudo parecia estar indo muito bem para a empresa. Sob a gestão dos irmãos, os ternos vendiam muito na Alemanha. Então, decidiram expandir ainda mais. Eles queriam se tornar globais e começar a vender em países do mundo todo. Eles sabiam que precisavam investir muito em marketing para serem uma casa de moda reconhecida mundialmente. Uma boa decisão que os irmãos tomaram foi investir pesado em contratos de patrocínio, colocando a marca Boss estampada nos carros de corrida, usados pelos maiores pilotos da época. Isso os tornou mais conhecidos fora da Alemanha e resultou na venda do primeiro terno Boss nos Estados Unidos da América em 1976. Eles também pagaram muito dinheiro para conseguir contratos de patrocínio com algumas das maiores estrelas da época. Por exemplo, eles conseguiram que Sylvester Stallone desfilasse com seus ternos e se tornasse o garoto propaganda da marca Boss. E o timing deles foi perfeito. Nos anos 1980 surgiu o movimento IUP, com mais pessoas querendo ser CEOs e empreendedores. Um terno estiloso era essencial nesse visual. Com materiais premium, campanhas publicitárias e patrocínios, os ternos Boss tornaram-se muito procurados, mesmo com foco em ternos masculinos. Isso já era muito lucrativo, mas depois que se firmaram como marca popular de ternos em vários países, eventualmente os irmãos perceberam que poderiam ganhar muito mais dinheiro expandindo para outras linhas de produtos e assim, em 1985, começaram a oferecer muito mais aos seus clientes masculinos. Eles decidiram vender suas fragrâncias iniciando com a Boss número 1 para homens. Essa primeira colônia se tornou um dos produtos mais lucrativos da Boss e marcou o início do atual negócio de fragrâncias da marca. Logo depois, a empresa foi listada na Bolsa de Valores da Alemanha. Em um ano, Hugo Boss valia mais que todos os outros fabricantes de moda masculina alemães juntos. Apesar do sucesso com a empresa, os irmãos estavam exaustos e queriam focar em algo diferente após tanto tempo dedicados ao negócio. Em 1989, venderam a maior parte das ações para a empresa japonesa Leighton House Group. Os irmãos mantiveram influência na empresa por um tempo, mas já não controlavam mais distribuição, vendas e gestão diária. E logo começou a parecer que eles venderam suas ações exatamente no momento certo. O incrível sucesso de Hugo Boss acabaria chegando ao fim mais uma vez. Por causa da instabilidade econômica, a era dos IUPs chegou ao fim e a turbulência econômica em muitos dos maiores mercados da Hugo Boss, como Alemanha e Estados Unidos, tornou a moda de luxo muito menos acessível para a maioria das pessoas. Em 1993, as ações da Hugo Boss eram negociadas por menos da metade do preço pelo qual os irmãos haviam vendido suas participações apenas 4 anos antes. E como as vendas continuavam a cair drasticamente, os novos proprietários sabiam que precisavam agir rápido para salvar a empresa. Primeiro, eles dividiram a marca em 3. A Boss seguiria vendendo ternos de alto padrão. Eles criaram a marca Baldessarini em homenagem ao principal designer da Hugo Boss, como braço exclusivo de moda da empresa. E surge a nova marca Hugo focada no público jovem. Eles passaram a vender produtos mais baratos para que as pessoas conseguissem comprar roupas, mesmo com a situação econômica.
A empresa buscou afastar sua imagem masculina e logo passou a vender roupas e fragrâncias femininas. E todas essas mudanças combinadas realmente pareceram ajudar a empresa a atrair novos clientes e, ao longo do final dos anos 90, os lucros aumentaram substancialmente. Em 1997, após a saída do Chief Executive Officer Peter Lipman, Hugo Boss teve vários Chief Executive Officer S que não conseguiram dar continuidade ao trabalho dele. No fim, o designer-chefe da Hugo Boss, Baldessarini, assumiu o cargo. Ele estava relutante em aceitar o cargo no início, vendo que vários CEOs já tinham tentado e falhado, mas acabou aceitando o trabalho. Ele decidiu que a Hugo Boss deveria expandir ainda mais. Assim, a Hugo Boss passou a vender roupas esportivas, casuais, íntimas e acessórios, como óculos de sol. Ele também sabia o impacto que a fama tinha na marca e começou a trabalhar com a indústria do cinema para fornecer peças de vestuário da Boss para alguns dos filmes de maior bilheteria dos anos 90 e início dos anos 2000. A Hugo Boss retornou à moda lançando anúncios com modelos e celebridades famosos da época. Essas decisões consolidaram o sucesso global da marca na moda. Hugo Boss segue como uma das maiores e mais bem-sucedidas marcas de moda. Hoje, com produtos vendidos em mais de 90 países, é evidente que Hugo Boss evoluiu de uma pequena alfaiataria alemã para líder na moda. A marca mantém reputação de luxo e design impecável, com celebridades desfilando para ela. Chris Hemsworth recentemente substituiu Sylvester Stallone como rosto da Hugo Boss. Porém, nem toda a exposição da Hugo Boss por celebridades foi positiva. Em 2013, Russell Brand ganhou um prêmio da GQ em evento patrocinado pela Hugo Boss, e foi isso que ele disse. Qualquer um de vocês que saiba um pouco sobre história e moda vai saber disso. Hugo Boss fez os uniformes para os nazistas, e os nazistas tinham falhas, mas você sabe, eles realmente pareciam fantásticos, vamos admitir. No entanto, embora Hugo Boss ainda continue enfrentando algumas críticas pelo seu passado, a marca tem sido ativa em tentar corrigir alguns de seus erros. Em 1999, Hugo Boss criou um fundo para indenizar seus trabalhadores escravizados pelo trabalho e pelas experiências traumáticas. E em 2011, pela primeira vez na história da marca, Hugo Boss pediu desculpas publicamente. Eles emitiram uma declaração dizendo que expressavam profundo pesar às pessoas que sofreram danos ou dificuldades na fábrica administrada por Hugo Boss. Sob o regime nazista, Hugo Boss hoje se orgulha de apoiar instituições de caridade voltadas para educação e auxílio em regiões em desenvolvimento. Isso levanta a questão, pois o fundador original se foi há muito e a empresa pertence a outro grupo. Quem parece tentar causar impacto mais positivo? Isso quer dizer que os crimes do fundador não devem mais influenciar nossa visão da marca hoje? Afinal, é um negócio completamente diferente do que era naquela época, com valores e gestão muito diferentes. Por outro lado, quando a marca é Hugo Boss, talvez não dê para esquecer as verdadeiras origens da empresa. No entanto, mais recentemente, a Hugo Boss começou a receber uma imprensa mais negativa, por um motivo totalmente diferente, quando o comediante Joe Lizer mudou legalmente seu nome para Hugo Boss. O motivo pelo qual ele fez isso foi porque a empresa Hugo Boss havia enviado cartas de cessar e desistir para vários pequenos negócios, que simplesmente usaram a palavra Boss em seus nomes de produtos. Por exemplo, havia uma pequena cervejaria local no país de Gales chamada Boss Brewing, que foi forçada a pagar milhares em taxas legais e custos de rebranding. Hugo Boss enviou uma carta de cessar e desistir, alegando que nomes de bebidas como Boss Black infringiam sua marca registrada. Mesmo sendo um pequeno negócio em um setor totalmente diferente, completamente sem relação com moda ou vestuário, para chamar atenção para esse abuso de marca registrada pelo uso da palavra Boss, Joe Lycett tweetou: "Está claro que Hugo Boss odeia pessoas usando o nome deles. Esta semana mudei meu nome legalmente e agora sou oficialmente Hugo Boss. Minhas próximas declarações serão de Hugo Boss, não de Joe Lizer." Ele mudou de nome e isso viralizou, com manchetes em todos os lugares, e rapidamente as pessoas começaram a zoar a empresa. Sempre que a Hugo Boss tweetava, surgiam respostas perguntando se Joe Lycett sabia que usavam seu nome para vender fragrâncias. Toda essa ação destacou ainda mais como uma gigante bilionária ameaçava pequenos negócios por usarem Boss em produtos e os forçava a gastar com rebranding.
Eventualmente, a empresa Hugo Boss divulgou um comunicado sobre tudo isso, dizendo: recebemos o comediante, anteriormente conhecido como Joe Lycett, como membro da família Hugo Boss. E então eles tentaram explicar que haviam chegado a um acordo com as pequenas empresas para as quais enviaram cartas de cessar e desistir, como a Boss Brewing. Apesar disso, pequenas empresas ainda tiveram que pagar custos de rebranding e advogados, mesmo sem condições. O que mais me surpreende é quantas grandes marcas de moda conhecidas têm histórias tão sombrias. Se ainda não viu a história dessas empresas, é chocante. Confira agora e te vejo lá em instantes. Obrigado por assistir, valeu!